Olá, minha gente, bom dia, tudo bem? Olha, sejam bem-vindos a mais uma semana de estudos, tá? Ok? Essa é, claro, a última semana desse primeiro caderno de atividades, tá bom? Hoje, nessa segunda-feira, dia 12 de abril, né? A gente vai trabalhar a disciplina arte, ok? E o assunto para hoje, como nós já combinamos, né, desde o começo do processo de nossos estudos, é sobre a arte rupestre, né? Então nós vamos falar sobre a expressão nos torna humanos. E dentro desse assunto a gente vai incluir aí a arte rupestre, beleza? E vamos incluir também, tá, de acordo com nossos estudos, né, a importância, né, do estudo sobre a utilização das máscaras, né, no cotidiano popular, né, ou na maneira como as pessoas utilizam hoje essas máscaras, né? Então nós vamos aprender um pouquinho sobre esses detalhes aí, beleza? Mas antes de começarmos o estudo, a gente vai fazer a chamada, tá? Dos alunos que participam da turma, tá bom? Então vamos lá. Olha só, muito bom dia aí, tá, pro Adley, tá certo? Seja bem-vindo, Adley, bom dia para você. Bom dia para Agatha, tá certo? Ok? O Adley, não esquece de dar o nosso bom dia lá, né? Manda um bom dia pra gente, tá bom? Olha só, bom dia para Ana Luísa, tudo bem, Ana Luísa? Seja bem-vinda. Bom dia para Ana Sofia. Um bom dia aí pro Arthur, tá? Seja bem-vindo, Arthur. Um bom dia pro Benício, tá certo? Seja bem-vindo, Benício. Um bom dia pro Cauã Moraes, seja bem-vindo aí, Cauã. Um bom dia para Jenny. Tá certo? Jenny Cristiana, né? Um bom dia para o Enzo Fernandes Portal, seja bem-vindo, Enzo, tá bom? Um bom dia aí para o Enzo Gabriel Bandeira, tá certo? Seja bem-vindo, Enzo. Seja bem-vindo, Fernando Gabriel da Silva, né? O Gabriel aí que está sempre com a gente, né, Gabriel? Mandando as fotinhos, né? Os registros aí do que ele está fazendo durante as aulas, né? Também, né, Gabriel? Então, parabéns aí, continue fazendo isso, tá? Gilberto, bom dia aí pro Gilberto. Bom dia, Gilberto, tudo bem? E olha só, o Gilberto aí que no sábado, né? Estava fazendo as atividades, né, Gilberto, da escola, né? Em pleno sábado. Em vez de ele estar descansando, ele estava lá estudando, né? Então, parabéns aí, Gilberto, pelo seu empenho, tá certo? Pelo seu desenvolvimento também, tá? E interesse pelos estudos, tá certo? Um bom dia pro Ian Henderson, tá certo? Bom dia, Ian, tudo bem? Um bom dia para Ingrid, tá certo? Seja bem-vinda, Ingrid. Um bom dia para Jennifer, tudo bem, Jennifer? Um bom dia para o Cassiano, tá? Cassiano Gomes. Um bom dia para Letícia, Letícia Gomes, né? Um bom dia para Maria Eduarda, tudo bem, Maria? Ok? Um bom dia para o Madison, tá certo? Madison, seja bem-vindo. Um bom dia para o Maílson Raimundo. Um bom dia para Manuela Leoni. E aí, Manu, tudo bem? Olha, a Manu que está sempre também com a gente lá, né? Mandando os registros, né, Manu? As fotos, né? Dela bem séria, estudando. Muito bem, Manu. Continua assim, tá? Um bom dia aí para você, tá? Um bom dia para Maria de Nazaré. Um bom dia para o Oliver, tá certo? Um bom dia para Paula Letícia, seja bem-vinda, Paula. Um bom dia para Samiele Oliveira. Um bom dia para Sara Lohane. Um bom dia para o Thalisson Leone. Thalisson, seja bem-vindo, meu amigão. Um bom dia para Tassiane e um bom dia para o William César, tá? Que é o nosso último da lista, né, William? Seja bem-vindo, tá? Um bom dia para você. Bom, gente, é o seguinte, esse nosso vídeo aqui a gente vai fazer apenas de 30 minutos, tá? Vamos ver se a gente consegue, né, fazer em 30 minutos, porque tem algumas coisas para a gente discutir aqui sobre o assunto, tá bom? Então, olha só. Para começarmos, nós vamos fazer o seguinte, tá? Já avisando vocês que no próximo caderno de atividade, tá? A gente vai ter um pouquinho mais de exigência, tá? A gente vai cobrar um pouquinho mais de vocês, tá? E assim que terminarmos esse caderno, eu vou pedir para vocês mandarem por áudio para mim, tá? Algumas considerações de vocês. Ou seja, vocês vão dizer o que vocês acharam do caderno, do primeiro caderno de atividade, tá? Vocês vão dizer se acharam difícil ou fácil ou se estava bom, se vocês gostaram do caderno, tá bom? Até porque assim, o próximo caderno vai exigir um pouquinho mais de vocês, tá? Ele vai ser um pouquinho mais difícil, mas vai ser útil para que vocês possam melhorar, tá? As suas habilidades com relação à leitura, escrita, né, produção de texto, né, e assim por diante, tá bom? Muito bem, minha gente, então é o seguinte, eu sugiro agora a vocês que peguem o seu livro de arte, ok? E vamos começar os nossos estudos aqui, olha, na página do... A gente vai fazer o seguinte, tá? Hoje nós vamos estudar as páginas 12, 14 e 15, tá bom? Então essas são as páginas, tá, que nós iremos estudar no dia de hoje, né, nessa segunda-feira, tá bom? Mas lembrando que para começarmos o estudo desse conteúdo, tá, a gente vai fazer assim, olha, a gente vai pegar, tá, e vai começar nas páginas 10 e 11, tá, que ele vai fazer assim, ele vai nos dar uma noção, né, da importância desse conteúdo que nós estamos estudando hoje, tá bom? Então vamos lá.
Olha só, abra seu livro aí nas páginas 10 e 11, tá? Para a gente fazer uma pequena consideração do conteúdo, tá? Então, olha só, minha gente, vamos lá. Primeiramente, nós temos o tema lá em cima, tá? Que diz assim, ó, a expressão nos torna humanos, beleza? Então, olha o que acontece aí. O que é expressão, tá? Expressão é todo tipo de movimento, tá certo? Que você realiza com o corpo, tá certo? Ou com a própria face, tá? Então, veja aqui, se você faz uma cara séria, né? Ou se você faz uma cara de bravo, né? Se você faz uma cara de alguém que está sorrindo, ok? Se você pega e faz um desenho, se você escreve algo, se você faz algum movimento no corpo, isso tudo é considerado como o quê? É considerado como expressão. E tem um detalhe, ó, se você pega, tá, e escreve isso ou desenha, tá, ou registra isso de uma outra forma, no futuro, tá certo? As pessoas vão olhar para aquilo que você fez e vão reconhecer ou vão conhecer um pouquinho do seu passado ou de como você era, ok? Através do quê? Através daquelas expressões que você deixou que virou história, ok? Então veja que o texto diz, o tema diz aqui, ó, que a expressão nos torna humanos. Por quê? Qual razão, né? Porque elas nos identificam, tá certo? Como sendo pessoas que faziam coisas, né, de um jeito ou de outro, tá bom? Então ela deixa isso muito bem claro pra gente, tá? Agora vamos fazer o seguinte, vocês percebem que bem aqui, ó, nós temos um parágrafo, olha. Nós vamos começar lendo esse parágrafo, tá bom? Para que a gente possa depois pontuar, né, alguns detalhezinhos que nós observamos nessas leituras menores, nesses quadros menores de leitura, aqui nas páginas 10 e 11, beleza? Então, olha só, vamos começar com aquela dinâmica, né, que a gente costuma fazer de leitura, tá certo? E fichamento do texto, tá? Então, vamos lá. Desde os tempos em que moravam em cavernas, os seres humanos criam artisticamente, cantam, dançam, pintam, modelam, tocam instrumentos musicais e interpretam personagens. Então, olha só, minha gente, esse parágrafo mostra pra gente, tá? Que desde há muito tempo atrás, né? Desde muito tempo atrás, as pessoas costumam fazer movimentos ou expressões, tá? E essas expressões foram de suma importância para elas lá no passado, ok? Inclusive nós estamos falando aqui, tá, de um período que, segundo a história, remonta, por exemplo, ela vai de 2,5 milhões de anos atrás até 4.000 a.C., que é um período que eles chamam de pré-história, ou seja, né, é um período da história onde o homem não sabia ler e nem escrever. Ou seja, a palavra pré-história, a palavra pré significa antes, tá? E história significa história escrita. Então veja, né? Então antes do homem aprender a ler e a escrever, tá? Ele fazia rabiscos, né? Desenhos, né? Símbolos, pinturas, né? Nas paredes de cavernas, né? Então vejam que é desse período que nós estamos falando aqui, começando o estudo aqui, tá bom? Em arte, né? Então você pode marcar todo esse parágrafo primeiro aí que nós lemos, tá bom? Pode marcar todo ele, beleza? Muito bem, agora que você marcou, vamos fazer o seguinte, tá? Vamos fazer aqui algumas pontuações a respeito desses quadrinhos aqui, ó, tá? Que nós temos na página, olha, tá? Olha só. Nós vamos começar lendo esse aqui, olha, o primeiro deles, tá bom? Eu vou ler e aí você me acompanha, beleza? Então diz assim, olha. Os seres humanos pré-históricos realizavam as pinturas rupestres durante cerimônias que podiam ser acompanhadas de música e dança, tá? Aqui embaixo, olha, vamos ler aqui embaixo, tá bom? Olha só, tá? Essas pinturas eram feitas com carvão, plantas, terra colorida, entre outros materiais. As pinturas podiam ser feitas com as mãos ou com os pincéis. Então, olha só, minha gente, tanto nessa página aqui, ó, na página de número 10, como na página de número 11, tá bom? Nós vemos aí, ó, tá certo? Nós observamos aí pessoas, não é isso? E parece que elas estão se movimentando, tá certo? Então olha o que acontece aí, ó. Esse movimento que elas estão fazendo, na verdade, são expressões com o corpo, tá certo? Que elas estão realizando. Então vejam que essas expressões, tá? Hoje ficaram gravadas aí, tá? E hoje nós estudamos, ou seja, nós sabemos, procuramos saber quem eram esses povos que moravam lá no passado através dos registros que eles deixaram, que nada mais são do que fontes, né? Históricas, que nós aprendemos isso na nossa aula de história, tá? Na semana passada, beleza? Então, olha só, o que nós vimos aí? A gente não vai fichar esses textos pequenos aí não, tá? Mas olha só, no primeiro parágrafo,
ele deixou claro aí pra gente que esses seres pré-históricos, eles viviam em períodos, né, em alguns períodos atrás da história, né, é, onde eles realizavam aqueles desenhos que eles utilizavam nas paredes de cavernas, eles chamavam de pinturas rupestres, tá? E se você olhar no cantinho da página, lá no pé da página, né, você vai descobrir que pintura rupestre são pinturas feitas sobre rochas. Então eles pintavam, né? Eles tinham o costume de pintar nas paredes das cavernas, né? Esse era o objetivo deles, tá certo? Ou seja, eles deixavam registros do que eles faziam e como eles realizavam, né, suas tarefas durante o dia a dia, tá? Agora vamos fazer o seguinte, vamos ler aqui o primeiro quadrinho da página 11, lá em cima, olha, tá? Olha só o que representa esse tipo de movimento que esse homem está fazendo aqui, ó. Tá? Ou seja, né, esse tipo de dança que ele está realizando, tá? Olha só o que diz aí. O teatro é resultado da necessidade dos seres humanos de preservar a história de seus antepassados e relembrar os feitos heróicos de pessoas importantes para a comunidade. Então veja aqui o que ele está fazendo, tá? Faz parte do que hoje nós conhecemos como teatro, tá? É um tipo de dança, né? Um tipo de movimento, né? Ou melhor dizendo, é um tipo de expressão com o corpo que ele está fazendo, tá? Isso nada mais é do que um teatro, né? Segundo os estudos historiográficos, né? E assim por diante, tá? O segundo quadro aqui, ó, ao ladinho dele, né? Diz assim, ó. Em sua origem, a dança estava relacionada a cerimônias religiosas e rituais de caça. Nessas ocasiões também eram encenados feitos heróicos de antepassados e pessoas importantes para a comunidade, tá? Então vejam que esses rituais também, gente, essa maneira de se expressar, né? Ou seja, estava voltado aqui, não estavam voltadas, né? Para cerimônias, né, e rituais religiosos, ok? Para vocês terem uma ideia, né, essa maneira de agir dessas pessoas aqui também estavam voltados para a adoração de deuses, que a gente vai ver isso depois, né, e também a adoração de mortos, né, de pessoas que já haviam morrido, né? Então eles relembravam os mortos, que seria a mesma coisa que basicamente adorar, né, essas pessoas que já morreram, tá certo? Em certo nível, em certo grau, significa isso, tá bom? Agora olha só, e um dos instrumentos, segundo o quadrinho aqui, ó, e um dos instrumentos, tá, musicais mais comuns nas cerimônias pré-históricas era a flauta. Aqui embaixo você observa, olha, uma informação a respeito da flauta, tá? Aqui diz, olha, que o instrumento musical mais antigo já encontrado em uma escavação arqueológica foi uma flauta. E ela datava aqui, olha, de 40 mil anos de existência e era feita de osso, né? Então veja que a flauta hoje é feita de plástico, né? De bambu, ok? De ferro, né? E assim por diante, né? Mas vejam que no passado ela era feita também de osso, né? E a flauta era um instrumento muito utilizado, né, nesses rituais aqui religiosos, tá bom, minha gente? Ok? Muito bem, então é isso que nós iremos ver a partir de agora, tá? A gente vai ver alguns detalhezinhos, né, a respeito dessas questões aí, né, de como aqueles homens viviam, tá certo? E o que eles faziam representava basicamente o quê, tá? E que nós vamos ver daqui a pouquinho, tá bom? Muito bem, vamos passar agora para a página 12, tá? E na página 12 nós temos o tema aí, olha, arte rupestre, tá? Nós já sabemos o que é, tá certo? A palavra rupestre, né? Sabemos o que significa. Mas para começarmos o estudo dessa página, a gente vai dar uma olhadinha para cá. Ó. Observa aí comigo esta imagem, tá? Segundo essa imagem, você consegue perceber como era a vida daqueles homens lá no passado? Através da imagem você consegue perceber isso? Dá uma olhadinha aí, tá? Você pode parar o vídeo, tá? Dá uma pausa no vídeo, aí você dá uma analisada e depois você me conta, tá bom? Mas olha só com essa imagem já dá para ter uma ideia de como aquelas pessoas viviam no passado. Ou seja, uma das práticas que elas realizavam, a imagem mostra. Ela deixa isso muito bem claro, tá? Lá em cima você vê um homem com arco e flecha, e aqui embaixo você vê o que? Um animal, tá certo? Isso prova que esse animal estava sendo caçado por essa pessoa, né? E que esse era um caçador, por sua vez, né? Então, olha a pergunta que surge embaixo dessa imagem aí, ó. Qual atividade está representada nessa imagem? Como você descobriu a resposta? Não precisa responder, tá bom? Mas aí você já sabe a resposta sem dúvida, tá bom? Agora vamos fazer o seguinte, vamos ler os dois próximos parágrafos e comentar a respeito deles, tá?
As pinturas rupestres estão entre as primeiras manifestações artísticas da humanidade. Elas eram feitas em cavernas ou em paredões de rocha ao ar livre. Por meio da análise das pinturas rupestres, é possível conhecer melhor as atividades dos grupos humanos pré-históricos. Então, olha só, presta bem atenção numa coisa, tá? Você pode marcar esse parágrafo primeiro aí todinho e pode marcar o segundo também, tá? Então, olha, segundo esses dois textos aqui, esses dois parágrafos, né? Eles deixaram muito bem claro o seguinte, que essa maneira de pintar, né? Ou seja, essa forma, né? Esse hábito de pintar as paredes, de fazer desenhos, isso já vem, gente, olha, de muitos anos atrás, ok? De muitos anos atrás, né? Por isso que ele falou aqui, olha, que elas estão entre as primeiras manifestações artísticas da humanidade. Ou seja, elas datam de milhões de anos atrás, para você ter uma ideia, tá bom? Então, olha só. Agora é bom a gente entender o seguinte, né? Como era que eles faziam para desenvolver essas pinturas, ok? Já que naquela época, né, não tinha todo o aparato que nós temos hoje, né? E não tinham, né, todos os recursos, né, que nós temos hoje. Como era que eles faziam? Veja como eles faziam isso de acordo com esse quadro aqui, ó, na página de número 12, ok? Eu quero que você dê uma olhadinha comigo, tá? Eu vou ler e você me acompanha, beleza? Olha o que diz aí, ó. Mexendo com elementos da natureza, os antigos seres humanos descobriram que existiam materiais que produziam cores. Esses materiais são chamados de pigmentos. A partir disso, criaram tintas retirando os pigmentos de plantas, raízes, sementes, pedras, carvão e terra colorida. Essas tintas eram usadas para desenhar e pintar em diversos tons de cores. Então, olha só, veja que eles utilizavam materiais, né, que hoje até nós conhecemos. Quer ver um exemplo? Aqui falou, olha, aqui deu exemplo, né, de plantas, raízes, né, sementes, pedras, carvão e terra colorida. Muitas das vezes as pessoas usam carvão, né, para riscar a parede, né, ou fazer algum tipo de desenho, né. Elas usam pedras também, né, que a pedra tem uma coloração, né, ela libera uma certa tinta, né, e assim por diante. E olha que interessante, esse tipo de material aqui era utilizado lá no passado, na pré-história, tá? Para que esses homens conseguissem então fazer os desenhos, os rabiscos, né? Que provariam no futuro a existência deles. E deixaria claro também, né? Que eles existiram e qual era a forma, a maneira deles viverem ou sobreviverem naquele período. Beleza? Ok? Muito bem. Agora vamos para o seguinte, tá? Vamos passar aqui para a página de número 14. Na página 14, minha gente, nós vamos falar sobre algo que as pessoas desenvolveram, né, com o passar do tempo, e a gente vai entender basicamente aqui, olha, qual o objetivo deles usarem esse símbolo, esse objeto, né, nas suas manifestações também culturais, né, ou populares, beleza? Ok? Bom, olha só, com o passar do tempo, tá certo, as pessoas desenvolveram um objeto que pudesse cobrir o rosto, tá certo? Que objeto era esse? Era um objeto conhecido como máscara. Não é, gente, igual essa que nós estamos usando aqui, tá bom? É uma máscara que cobre todo o rosto, basicamente, né? E que deixa os olhos aqui aparecendo, tal, né? Às vezes a boca, né? Assim por diante. Mas são máscaras, eram objetos, né, que representavam algo, tá bom? E é isso que nós iremos ver agora, porque lá no nosso caderno de apoio, tá? Ele vem pedindo para você falar um pouquinho sobre isso. Inclusive tem uma questão lá que diz assim, olha, comente para que servem as máscaras teatrais, tá? Então você vai ter que pensar um pouquinho para poder responder de forma resumida, tá? Essa questão aí. Até porque o nosso exercício de arte não é grande, é pequeno. Ele tem apenas uma lauda, né? Uma lauda apenas de exercício, beleza? Então, minha gente, vamos lá, olha só. Vamos pegar aí o nosso livro na página 14, tá? E vamos dar uma lida no primeiro e no segundo parágrafos, ou parágrafo, né? Então, vamos lá. Debaixo do tema, as máscaras teatrais, tá certo? Fica ligado aí, tá? Para que você não se perca durante a leitura, tá? Aí seria bom você ir acompanhando com o professor aqui, beleza? Tá bom? Então vamos lá. Atualmente, as máscaras estão presentes nas mais diversas manifestações culturais, como nos bailes de carnaval e nas festas populares. As máscaras, no entanto, estão relacionadas a diversas representações dramáticas e estão presentes nas sociedades humanas há milhares de anos, ok? Bom, olha só, você pode marcar o parágrafo 1 inteiro, tá? E o parágrafo 2 também, tá bom, minha gente?
Bom, o que nós observamos aqui, tá? A gente viu que as máscaras, olha, elas estão presentes na vida do homem, tá certo? Há milhares de anos atrás, não é isso? E elas representam aqui, ó, tá certo? Representam diversas manifestações culturais e estão presentes nessas manifestações culturais. Você quer um exemplo hoje de uma festa que as pessoas gostam muito de usar máscaras, né? É, por exemplo, no carnaval, tá? No carnaval as pessoas fazem isso, né? Elas usam máscaras também, não é isso? No carnaval. Outro exemplo é na festa do Halloween, tá? Então geralmente se coloca máscaras, né? Inclusive até em jogo de futebol, para você ter uma ideia, tá? As pessoas hoje utilizam máscaras, né? Então elas compram aquelas máscaras lá, né? E utilizam com o objetivo lá, né? De torcer pro time e tal, aquela coisa toda, tá bom? Então olha só. Pensando nisso, vamos dar uma olhadinha agora no quadro que nós temos aqui, viu? E esse quadro, ele é uma apresentação da peça Acorda Zé, tá? A Comadre Está de Pé, do grupo Moitará, de 2010. É um texto e direção de Vinícius Fonseca e criação das máscaras por Donato Sartori, tá, minha gente? Ou seja, isso aqui representa, claro, né, o teatro, né? Mas olha o que acontece. Logo abaixo nós temos aí três modelos de máscaras. Uma que representa o teatro grego, tá? Uma que representa o teatro japonês e a outra que representa a comédia italiana, ok? Então vejam que são máscaras diferentes, né? Umas das outras, mas todas elas representam algo e são utilizadas, claro, né? No dia a dia, no cotidiano dessas culturas aqui ou dessas pessoas, ok? Agora, olha só, para terminar nossos estudos, nós vamos ler aqui, olha, a página 15, os dois próximos parágrafos debaixo do tema, a função ritual das máscaras. Vamos aprender agora por que eles criaram as máscaras e para que elas serviam, beleza? Ok? Olha só, a origem das máscaras se mistura com as origens das sociedades humanas. O uso de máscara está associado à realização de rituais acompanhados de cantos, danças e música com tambores. Nas antigas sociedades africanas, as máscaras eram utilizadas em cerimônias e podiam representar divindades ou antepassados do grupo. Os personagens representados pelas máscaras tinham a função principal de proteger o grupo, garantindo a sua segurança e bem-estar. Então, olha só, vamos pegar o primeiro parágrafo aí e você vai marcar todo ele, ok, minha gente? Todo o parágrafo, tá? Ok? Pausa o vídeo aí, você marca e vamos para o segundo parágrafo, tá? Olha só, você vai marcar assim, olha. Na primeira linha, nas antigas sociedades africanas, as máscaras eram utilizadas em cerimônias e podiam representar, veja só, olha, divindades ou deuses ou antepassados do grupo, ok? O objetivo, na outra linha você marca lá no final, olha, tinham a função principal de proteger o grupo, garantindo a sua segurança e bem-estar. Então vejam que as pessoas no passado adoravam, né? Deuses, adoravam pessoas que já haviam morrido, tá? Elas cultuavam isso, né? Então veja que elas utilizavam máscaras específicas que representavam exatamente isso. Adoração a deuses e adoração também e respeito, claro, né? Aos antepassados mortos daquelas pessoas, tá bom? Então é isso. Bom, minha gente, chegamos ao final da nossa aula de hoje de arte, tá bom? Esse vídeo tem que ser feito basicamente em 30 minutos, porque o espaço que nós temos é pequeno, tá bom? Não é tão grande assim, tá? Então vamos ficar basicamente em 30, 31 minutos, tá? Bom, então olha só, se tiver alguma dúvida sobre o assunto, vocês podem me dar uma ligada, ou pode mandar, né, para mim um áudio, né? Tá certo? Ou até uma mensagem de texto para que a gente possa conversar sobre o assunto, tá bom? Então, olha só. Agora eu sugiro que você pegue o seu caderno de exercícios, tá? E vamos aqui ler as questões, tá? Então, olha só, vamos aqui a primeira. Você tem duas imagens, tá? Dois desenhos aí, né? De animais, né? Claro, né? Mãos na parede e assim por diante. Então, olha só, vamos aqui à primeira questão, que é a seguinte. Argumente o que as imagens acima representam, tá? Então você vai dizer, você vai escrever o que as imagens acima, tá, representam, tá certo? E elas, claro, né, minha gente, representam o quê? Representam figuras, tá certo? Rupestres, ou seja, a maneira, elas mostram a maneira como as pessoas viviam, né, tá certo? E faziam para sobreviver lá no passado, tá bom? Vamos agora à segunda questão.
Com base em seus estudos, explique desde quando as pinturas em paredes de cavernas existem e o que é possível conhecermos por meio delas. Bom, a resposta está lá no texto. Você vai ter que voltar lá no texto, tá? Para poder encontrar a resposta, tá bom? Ela vai dizer lá há quanto tempo, né, as pinturas rupestres já existem e o objetivo delas ali, tá bom? E a terceira tem a ver aqui, ó, com as máscaras teatrais, tá? Você vai dizer, olha, comente para que servem as máscaras teatrais. Então você vai dizer para que elas servem, tá bom? Aí nós temos aqui, ó, na página 15 em específico, né, do livro, você encontra no parágrafo 2, né? No parágrafo 2 aí, você encontra mais direcionada a resposta a esta pergunta, tá bom? Então é isso. Qualquer dúvida vocês podem tirar comigo, tá? E a gente lembrando de uma coisa, ó. Nesse caderno nós não vamos utilizar tantos livros assim, tá? Só que no segundo caderno a direção que a gente vai dar, tá? Vai ser mais para os livros, inclusive os de língua portuguesa que nós iremos usar também, tá certo? Então você fica atento, fica ligado aí, tá bom? Para que a gente possa realmente, né? Estar sempre, né? Atualizando os nossos conhecimentos, né? Aprendendo um pouquinho mais do passado e tudo mais, né? Mas precisamos, claro, né? Ter recursos para isso. E um dos recursos que nos ajudam muito a conhecer o mundo em geral, tá? Sem sair de casa, são os livros, tá? Então a gente já pode hoje fazer pesquisa neles para que a gente possa realmente aumentar o nosso conhecimento, tá? Então no segundo caderno eu já vou cobrar um pouquinho mais de vocês, tá certo? Então você já fica ligado aí para que você possa, né, responder melhor e assim por diante, tá bom? Então, olha, minha gente, muito obrigado, foi um prazer aí, tá? Um bom dia a todos vocês. Nós nos vemos e nos falamos amanhã com a nossa próxima aula de ensino religioso, tá? Ou seja, é a próxima aula aqui do nosso caderno de atividade, né? Ou do nosso caderno de apoio, tá? Lembrando que nós não temos texto, tá? Eu vou apenas conversar com vocês sobre o assunto e vou lançar uma única atividade que tem aqui, ó, tá? Que é de produção de texto. E a gente trabalha como tema transversal, já que não é tão obrigatório assim, né? A gente trabalha o ensino religioso, tá bom? Mas vai ser um texto bem legal. Então, olha, muito obrigado mais uma vez, um bom dia para vocês, bons estudos, tá certo? Ok? Nos vemos amanhã, tá?